Você já sentiu como se nem suas orações fossem ouvidas? Como se até Deus tivesse se calado? Às vezes, a dor aperta tanto o peito que até as palavras fogem. Você até tenta, mas não sai nada da boca. Só um pensamento, um sussurro interno, quase imperceptível. E aí vem o medo. Será que Deus escuta o que eu não falo? O que ninguém te conta? O que quase ninguém prega? É que a oração mais poderosa da sua vida talvez nunca passe pelos seus lábios. Ela nasce na alma, silenciosa, invisível, secreta. E mesmo assim alcança os céus. Você não precisa gritar nem repetir palavras bonitas. Deus não está surdo. Ele também habita o silêncio. E principalmente o silêncio do seu coração. Sabe aquele momento em que você está no quarto, deitado, sem forças nem para chorar? Em que tudo que você consegue fazer é pensar: Senhor, me ajuda, sem sequer abrir a boca? A religião pode dizer que isso não é oração, mas a Bíblia diz outra coisa. Romanos 8:26 declara que o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar como convém, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Você percebe isso? Até os gemidos silenciosos têm tradução no céu. Mas a verdade é que a maioria das pessoas não entende isso. Elas acham que orar é uma performance, que precisam falar bonito, repetir frases ensaiadas, levantar as mãos ou estar num templo. E quando não conseguem fazer isso, se sentem culpadas, desconectadas, como se estivessem distantes de Deus, como se Ele só atendesse quem ora do jeito certo. Mas qual seria esse jeito certo, afinal? Quem definiu que silêncio não é clamor? Certa vez, eu vi uma mulher sentada na calçada com os olhos perdidos no horizonte. Ela não falava nada, só olhava. Mas dava para ver nos olhos dela que por dentro havia uma tempestade. E eu lembro de pensar, ela está orando, mesmo que não saiba. Porque oração não é um formato, é um encontro. É o momento em que o espírito humano, mesmo quebrado, tenta tocar o divino, mesmo sem som. E aí vem a virada. Talvez você esteja se culpando por não orar como antes. Talvez ache que sua fé está morrendo, quando na verdade ela está amadurecendo. Porque quando você ora em pensamento, quando ora no íntimo, sem precisar de plateia, sem se preocupar com palavras, sem medo de parecer fraco, é aí que Deus te encontra no lugar mais profundo. No Salmo 139, Davi escreveu algo que deveria nos fazer tremer. Tu conheces o meu assentar e o meu levantar. De longe entendes o meu pensamento. Verso 2. Davi sabia. Ele entendia que Deus não espera a oração chegar à boca para escutar. Deus já ouve o pensamento antes mesmo dele ser formado. Você entende o poder disso? Então, por que você continua acreditando que está sozinho? Por que acha que só porque está em silêncio, Deus está distante? Às vezes, o grito mais alto da alma é um pensamento calado. E Deus escuta, sempre escutou. Ele viu você naquela madrugada em que apenas pensou, me ajuda, antes de dormir com os olhos ardendo. Ele ouviu você no ônibus, olhando pela janela, tentando conter o choro. Ele ouviu, mesmo sem som, porque a oração em pensamento não é menor, é mais íntima, é mais crua, é mais real. E se você chegou até aqui, eu preciso te dizer, pare de duvidar da força que existe dentro de você. Não é porque ninguém vê sua luta que ela é menos importante. E não é porque sua oração não é falada que ela é ignorada. Deus é o único que lê sua mente sem te julgar e responde suas orações antes mesmo que você entenda como orar. Tem dias que a dor engasga. Você quer gritar, mas não sai. O peito aperta, a garganta fecha, o ar pesa. E tudo o que sobra é um pensamento sussurrado dentro da alma. Deus, me escuta, por favor. E naquele momento, você não sabe se está orando ou apenas pensando alto. Só sabe que precisa de ajuda e que ninguém ao redor tem ideia do que está se passando dentro de você. Eu lembro como se fosse agora, o quarto escuro,
o celular na mão, mas sem coragem de pedir socorro para ninguém. A vontade era de sumir, de desaparecer. Eu queria gritar para Deus, dizer tudo, mas o corpo não deixava. A mente gritava, o coração tremia, mas a boca estava muda. Só consegui deitar de lado e pensar: Senhor, eu não consigo mais. Mas se o Senhor ainda estiver aí, faz alguma coisa. E foi aí que algo estranho aconteceu. Nenhuma luz apareceu no quarto, nenhuma voz audível falou comigo, mas um silêncio diferente tomou conta do ambiente. Não era o silêncio da dor, era como se por um segundo tudo parasse. E naquele intervalo de pensamento, naquela oração silenciosa, eu senti, Ele estava lá. Não porque eu falei, mas porque Ele já estava ouvindo antes mesmo de eu pensar em falar. E se eu te dissesse que foi naquele dia que minha fé se transformou? Porque até então eu achava que fé era levantar as mãos, era repetir versículos, era falar alto, era usar as palavras certas. Mas ali, sem conseguir abrir a boca, eu descobri que Deus não precisa de som. Ele precisa de entrega. Ele precisa de verdade. Porque a Bíblia diz, em Mateus 6,6, que quando você entra no seu quarto e fecha a porta, o Pai que vê o que está em secreto te recompensa. E o que pode ser mais secreto do que um pensamento? Mas ninguém fala disso. Ninguém te prepara para o dia em que a oração vira apenas um sussurro mental, quase como um último fio de esperança. Parece que para muita gente, oração tem que ter forma, barulho, emoção externa. Mas Deus é espírito. E Ele não se move pelo volume da sua voz, mas pela verdade do seu espírito. Sabe qual é o choque? Muitas pessoas vivem a vida inteira achando que suas orações não têm poder, porque não conseguem orar como os outros. Mas talvez as orações mais sinceras que você já fez tenham sido em silêncio, no carro antes de entrar no trabalho, no banheiro segurando o choro, na fila do hospital esperando uma resposta. Orar em pensamento não é orar menos. Às vezes é orar melhor, porque é quando a máscara cai, é quando não há ninguém para impressionar, só você e Deus. Então, se hoje você se sente assim, sem força para falar, sem coragem para ajoelhar, sem ânimo para repetir frases, saiba disso. Se você ainda consegue pensar, Deus, me ajuda, você ainda está orando e o céu ainda está ouvindo. Porque foi exatamente naquele dia, no silêncio do meu pensamento, que Ele começou a mudar minha vida. Você já passou por um momento em que parecia ser o fim? Aquele ponto em que você olha ao redor e não vê mais saída, não enxerga ninguém, não sente mais força para lutar, só um peso esmagando o peito. Pois é, foi nesse lugar sombrio que algo inacreditável aconteceu comigo. E não, eu não fiz uma oração em voz alta, não citei versículos, não chorei de joelhos, só pensei, só isso, pensei. E essa oração silenciosa me salvou, literalmente. Era tarde da noite. Eu estava no chão frio do banheiro, de costas para a porta, luz apagada, celular no modo avião. Um daqueles dias em que você pensa em desistir de tudo. E não é força de expressão. Não era drama nem crise passageira. Era real. Eu só queria apagar, sumir. E foi ali, com o rosto molhado de suor e não de lágrimas, que pensei: Deus, se o Senhor ainda me vê, me tira daqui. Não saiu som, mas o pensamento ecoou no mais profundo do meu ser. E naquele exato instante, algo mudou. Sem que eu percebesse, comecei a respirar mais devagar. A mente, que estava em colapso, foi acalmando. Uma lembrança veio, a voz da minha avó, quando eu era criança, me dizendo que Deus ouve o coração, não a boca, que Ele escuta o que ninguém escuta, que Ele age no silêncio. E aí veio um versículo que eu nem lembrava que sabia. Clama a mim e responder-te-ei. Jeremias 33:3. Clamar. Será que pensar também é clamar? Naquele momento eu soube. É claro que é. Aquela oração pensada, desesperada e muda foi ouvida. Porque eu acordei no dia seguinte, porque eu me levantei do chão, porque alguma coisa invisível segurou a minha alma. E hoje eu te digo com toda a certeza do mundo:
foi Deus. Ele não precisa de palavras para agir, ele precisa de entrega. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que antes mesmo que a palavra me chegue à língua, tu já a conheces inteiramente, Senhor. Salmo 139, 4. Ele não espera você falar, ele lê o que ninguém vê. Isso muda tudo. Isso quebra as regras que a religião criou, porque tem gente por aí achando que orar de verdade é fazer barulho, é repetir jargões, é mostrar fé em público. Mas a fé verdadeira é aquela que você ainda tem quando ninguém vê, quando tudo que sobra é um pensamento em direção ao céu. E mesmo sem palavras, o céu responde. Se hoje você está em silêncio, sem força, sem expressão, mas ainda com um pensamento voltado a Deus, entenda, isso já é oração. E pode ser essa oração invisível que vai mudar sua vida também, como mudou a minha, porque foi ali, sem voz, sem discurso, sem testemunhas, que Deus me ouviu como nunca antes. Você já se sentiu ignorado por Deus? Já teve a impressão de estar falando com as paredes quando ora? Se sim, talvez o problema não seja a sua fé, mas o que fizeram você acreditar sobre ela. Porque existe um erro silencioso, sutil, quase invisível, que destrói a confiança de muita gente em Deus. E talvez ele esteja te impedindo de perceber que Deus te ouve há muito tempo, mesmo quando tudo parece mudo. Sabe qual é esse erro? A crença de que Deus só responde quando a oração é feita do jeito certo, como se existisse um formato ideal, um volume ideal, uma postura ideal, como se a oração tivesse que vir sempre acompanhada de frases perfeitas, de vozes impostas, de emoções forçadas. Se não for com autoridade, Deus não ouve. Se não for em voz alta, não vale. Se não tiver fé visível, não funciona. Já ouviu isso? Porque eu cresci ouvindo. E por muito tempo carreguei a culpa de não orar direito. A verdade, isso me afastou mais de Deus do que o próprio pecado. Mas essa ideia não está na Bíblia. Nunca esteve. Jesus, quando ensinou sobre oração, não mandou gritar, nem convencer Deus com palavras bonitas. Ele disse: quando orares, entra no teu quarto, fecha a porta e ora a teu pai em secreto. E teu pai, que vê em secreto, te recompensará. Mateus 6,6. E sabe o que mais ele disse? Nas vossas orações, não useis de vãs repetições como os gentios, que pensam que por muito falarem, serão ouvidos. Mateus 6,7. Você percebe? Não é sobre o quanto você fala, é sobre o quanto você confia. A verdade que ninguém te conta é que Deus não se impressiona com discursos, mas se comove com verdades internas. E às vezes, a oração mais verdadeira é aquela que você faz calado, deitado na cama, encarando o teto, aquela que você não consegue nem terminar, que começa com Deus e termina num silêncio carregado de dor. E mesmo assim, ele entende, ele escuta, ele traduz. Mas aqui vem o choque. Quantas vezes você desistiu de orar porque achou que não estava fazendo do jeito certo? Quantas vezes engoliu sua dor porque não encontrou palavras? Quantas vezes se sentiu pequeno por não conseguir orar como aquele irmão que fala bonito na igreja? O inimigo ama quando você acredita que só alguns podem orar de verdade, porque isso te paralisa, te cala, te faz acreditar que Deus só responde os fortes. E essa é a maior mentira espiritual que já te contaram. Mas Deus está te mostrando outra coisa. Ele quer te libertar dessa prisão religiosa que te diz que orar em pensamento é pouco, que orar sem voz é fraco, que orar sem choro ou emoção é vazio. Deus quer te lembrar que Ele é um Pai, não um juiz técnico de orações. Então hoje, se tudo o que você consegue fazer é pensar, Senhor, me ajuda, saiba, isso já é suficiente para tocar o coração do céu, porque não é sobre a sua performance, é sobre a sua entrega. Tem horas em que a dor é tão profunda que o corpo não aguenta. Não há palavras, não há forças, não há som, só lágrimas escorrendo e pensamentos implorando por socorro.
É nesses momentos que a alma fala mais alto do que a voz. E embora os outros não ouçam nada, o céu inteiro escuta. Eu lembro daquela noite. A cidade dormia, mas minha alma gritava em silêncio. Eu estava no ônibus, voltando para casa depois de um dia em que tudo deu errado. No banco ao lado, só o vazio. Na janela, o reflexo de um rosto cansado, quase irreconhecível. Os olhos começaram a encher, mas não havia espaço para desabafo. Tinha gente por perto. Então, fiz o que sempre fiz. Calei. Mas por dentro, uma avalanche de pensamentos implorava: Deus, me vê. Deus, me socorre. Deus, não me deixa. Sozinho. Nenhuma palavra foi dita. Só lágrimas e pensamentos. E foi ali, naquele banco desconfortável, com as luzes da rua passando rápidas pelo vidro, que entendi. As lágrimas são uma linguagem que Deus entende melhor do que qualquer discurso ensaiado. Porque Ele não exige tradução. Ele lê o que ninguém lê. Ele responde o que ninguém ouviu. Na Bíblia, Ana, mãe de Samuel, orou assim, sem emitir som, sem fazer alarde. Em 1 Samuel 1,13 está escrito: Ana falava no seu coração, somente os seus lábios se moviam e não se ouvia a sua voz. E o sacerdote achou que ela estivesse bêbada, mas Deus a ouviu e respondeu: porque o céu não depende do som da sua voz. Ele responde ao eco do seu espírito. Sabe o que é mais assustador? Muitas das nossas lágrimas a gente trata como fraqueza. A gente se culpa por chorar, como se chorar fosse sinônimo de fé pequena. Mas e se eu te dissesse que aos olhos de Deus, cada lágrima é uma semente de fé? Que chorar em silêncio não é rendição, é clamor. Disfarçado, aquela mulher que caminha no hospital olhando o chão, segurando um exame nas mãos, ela está orando. Aquele homem que entra no banheiro do trabalho, se tranca e encosta a cabeça na parede, ele está orando. E aquele jovem que se esconde debaixo do cobertor para ninguém ver que está chorando, ele está clamando também. Só que ninguém ouve, só Deus. E aqui está a virada. Talvez a oração mais profunda da sua vida não seja aquela que você orou de joelhos, mas a que você fez olhando para o teto, com os olhos cheios de lágrimas, pensando apenas: me ajuda. E Deus ajudou. Você não percebeu, mas Ele estava lá, não apenas ouvindo, chorando com você, porque o nosso Deus não é indiferente, Ele é Pai. E Isaías 25:8 diz que Ele enxugará toda lágrima dos nossos rostos, não aquelas que derramamos em público, mas principalmente as que só Ele viu cair. Então, da próxima vez que você estiver em silêncio, com os olhos molhados e sem saber o que dizer, lembre-se, você está orando e o céu está ouvindo. Sua dor não passou despercebida. Suas lágrimas não escorreram em vão. Você já reparou que em muitos momentos cruciais da vida de Jesus, não há registro de palavras, mas há evidência de oração? Já percebeu que antes das maiores decisões, ele se afastava e ficava em silêncio? Isso não é coincidência, é revelação. Porque até o Filho de Deus nos mostrou que nem toda oração precisa de som para ser ouvida. A religião ensina que precisamos declarar, profetizar, clamar com autoridade. E, sim, há momentos para isso. Mas e o silêncio? E quando a alma só quer se calar diante do Pai? E quando a dor é profunda demais até para colocar em palavras? É aí que entra o exemplo mais esquecido de Jesus. A oração que não foi escrita, não foi registrada, mas foi feita no íntimo, em silêncio, em lágrimas, em pensamento. Mateus 26, 36, 39 nos mostra Jesus no Getsemane. Ele se afasta dos discípulos, se ajoelha, se angustia até o ponto de suar sangue. Ele diz poucas palavras registradas, mas a cena diz muito mais. Ele se cala por longos períodos. O texto diz: indo um pouco adiante, prostrou-se com o rosto em terra e orou. Não há transcrição completa. Só sabemos que ele estava em agonia, orando em secreto, travando uma batalha interna, em silêncio.
uma guerra espiritual invisível, intensa e muda. E esse silêncio de Jesus incomoda, porque ele confronta a ideia de que precisamos estar sempre falando, clamando, gritando. Mas o Cristo, ele se calava. E mesmo assim, o céu ouvia, o Pai via, o Espírito sustentava. Isso quer dizer que até mesmo o Filho de Deus enfrentou o peso da dor calado. E mesmo assim foi atendido. Sabe por quê? Porque a oração não é medida por volume, mas por verdade. E Jesus, em seu silêncio, entregava tudo. E Deus recebia tudo. Então por que te ensinaram que sua oração só vale se for dita em voz alta? Por que você se sente culpado por não conseguir orar como gostaria? Se até Jesus precisou calar, por que você precisa se forçar a falar o que o coração ainda não consegue? Aqui está o choque. Talvez você esteja tentando forçar palavras, quando Deus só quer que você esteja presente, que você se cale e se entregue, porque o Salmo 46:10 diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Não é clamai, não é repetir, é aquietai-vos. E às vezes, se aquietar é tudo o que você consegue fazer, e tudo o que Deus precisa para agir. E se até o Salvador do mundo, em sua maior angústia, escolheu o silêncio como lugar de oração, então não se envergonhe do seu silêncio. Porque o Pai que ouviu Jesus naquela madrugada de agonia é o mesmo que escuta você quando está calado, cansado, olhando para o teto e apenas pensando: Pai, me dá força. E isso muda tudo. Isso redefine a oração. Isso te liberta da culpa de não conseguir orar como os outros, porque não é sobre os outros, é sobre você e ele. Eles te disseram que o inferno teme quem grita, quem impõe as mãos, quem ora em voz alta com fervor e autoridade. E sim, há poder no clamor, mas o que quase ninguém te conta, o que muitos não suportam admitir, é que o verdadeiro terror do inferno não é o barulho da sua voz, é a intimidade silenciosa da sua mente com Deus. Porque é lá onde ninguém vê que as maiores batalhas espirituais são travadas e vencidas. Sabe por quê? Porque o inimigo escuta suas palavras, mas ele não lê sua mente. Ele não sabe o que você está orando em pensamento. Ele não entende os suspiros mudos da sua alma. Ele não tem acesso ao santuário secreto que você carrega dentro do peito. Mas Deus tem. Deus está lá. O inferno pode tentar abalar seu corpo, sua vida, suas emoções, mas quando você ora em pensamento, você está protegido num lugar onde o diabo não consegue entrar. E é isso que o deixa furioso. Porque enquanto você aparenta estar em silêncio, algo invisível está se movendo. Você pode estar lavando a louça, dirigindo, caminhando pela rua e ao mesmo tempo travando guerras espirituais através da sua mente. Você pode estar em silêncio no quarto, deitado, sem mover os lábios e ainda assim mobilizando o céu inteiro a seu favor. Isso é oração. Isso é poder. Filipenses 4:6-7 diz: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica, com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Você percebe? A oração verdadeira guarda o coração e a mente, porque é na mente que o inimigo tenta agir, mas é na mente também que Deus se revela a quem ora em espírito. E aqui vem a virada. Talvez você ache que está fraco porque não tem conseguido orar como antes. Mas e se eu te dissesse que sua mente tem sido um campo de guerra e altar ao mesmo tempo? Que enquanto você apenas pensa em Deus, em silêncio, o céu está recebendo como sacrifício. É por isso que mesmo abatido, você ainda está de pé. É por isso que mesmo sem entender, você ainda sente paz inexplicável. Porque no mundo espiritual, enquanto você permanece calado, você está erguendo muralhas com seus pensamentos de fé. O inimigo não teme volume, ele teme comunhão. E a comunhão mais poderosa é a que ninguém vê, ninguém escuta, mas Deus reconhece.
A oração em pensamento é como fogo invisível, queima o mal, ilumina a escuridão e fortalece quem já não tem mais forças para falar. Então não se subestime, não desvalorize o que acontece dentro de você. Cada vez que você pensa, Senhor, eu confio, mesmo sem dizer, você está proclamando vitória sobre o inferno. Cada vez que, em meio ao caos, sua mente corre para Deus, você está vencendo. Ela passava despercebida por todos. Ninguém prestava atenção na sua presença, ninguém notava sua ausência. Ela era o tipo de pessoa que sentava nos últimos bancos da igreja, saía antes do culto acabar e nunca levantava a mão quando pediam oração. Nunca orou em voz alta, nunca gritou, nunca chorou em público, mas todos os dias ela orava em silêncio. No ônibus, no trabalho, na hora de lavar a roupa, antes de dormir, em pensamento, sempre em pensamento. E Deus sempre respondeu. O nome dela era Ruth, não a da Bíblia, mas uma mulher comum, invisível aos olhos dos homens, mas profundamente conhecida por Deus. Viúva há 11 anos, mãe de 3 filhos, trabalhando como diarista em silêncio absoluto. Nunca reclamava, nunca exigia nada, mas dentro dela havia um rio de orações que nunca cessava. Ninguém nunca a ouviu orar, mas a mão de Deus era visível sobre sua casa. Nenhum dos filhos se desviou, nenhuma necessidade durou para sempre, nenhuma enfermidade os destruiu. E quando perguntavam qual era o segredo, ela apenas sorria, porque o segredo não estava na voz, estava no coração. Você entende o peso disso? Ruth não era teóloga, não sabia versículos de cor, não era conhecida no meio cristão, mas ela era íntima de Deus. Por quê? Porque ela orava sem cessar, não com a boca, mas com a mente e com a alma. Como diz 1 Tessalonicenses 5,17, orai sem cessar. Isso não significa falar o tempo inteiro, significa viver em comunhão contínua, mesmo no silêncio. E aqui vem o ponto que arrebenta tudo por dentro. Quantas pessoas estão dentro das igrejas com microfones nas mãos e versículos nos lábios, mas seus pensamentos estão longe de Deus? Enquanto isso, tem gente lavando o chão, caminhando sozinha, fazendo faxina, com a mente voltada para o céu, dizendo em silêncio, Senhor, me guia, me protege, me sustenta. E é essa pessoa que está sendo ouvida. Porque Deus não mede espiritualidade pelo volume, Ele mede pela sinceridade. Aquela mulher esquecida pelos homens foi lembrada por Deus todos os dias, e quando partiu, sua história não saiu nos jornais, não virou culto fúnebre com homenagens, mas no céu houve festa, porque o Pai que vê em secreto a recompensou em secreto, e em glória essa história precisa ser ouvida, porque talvez você se sinta como ela, ignorado, sem palco, sem voz. Mas a verdade é que Deus tem ouvido cada pensamento seu, cada oração não dita, cada dor escondida. Ele tem agido nos bastidores da sua vida, mesmo quando você acha que ninguém se importa. Existe uma paz que não vem de explicações, nem de respostas rápidas. Uma paz que não depende de circunstâncias, de milagres visíveis, nem de alívio imediato. É uma paz que nasce no íntimo, quando a oração deixa de ser apenas um momento e se torna um estado de espírito. E essa paz só se revela a quem aprendeu a orar com a mente, no silêncio dos passos, na rotina do dia, na intimidade dos pensamentos. Quem ora em pensamento carrega Deus o tempo todo. Não precisa de um lugar específico, de uma hora marcada, de uma postura religiosa. É alguém que conversa com o Pai no caminho para o trabalho, enquanto cozinha, enquanto espera o elevador, enquanto segura o choro no meio da rua. A oração em pensamento é contínua, e essa continuidade traz presença. E onde há presença de Deus, há paz, mesmo no meio do caos. Foi isso que transformou minha vida. Quando percebi que não precisava mais esperar o momento certo para falar com Deus, comecei a andar com Ele,
literalmente. No meio do barulho da cidade, da correria, das incertezas, minha mente encontrava Ele. Às vezes com palavras, às vezes com perguntas, às vezes só com um olhar para o céu e um pensamento: fica comigo hoje, Pai. E Ele ficava. E onde Ele ficava? A ansiedade já não me dominava mais. Isaías 26:3 diz: Tu conservarás em perfeita paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. Não é sobre gritar fé, é sobre firmar a mente, é sobre estar conectado com o céu por dentro, mesmo quando por fora tudo está desmoronando. E é aí que a oração mental mostra sua força. Ela não precisa ser ouvida para ser sentida. E aqui está a virada que talvez você nunca tenha percebido. A mente que ora em silêncio se torna um santuário móvel, um templo invisível, um lugar onde o Espírito Santo habita em meio ao barulho, ao trânsito, ao trabalho pesado, às preocupações. Você pode estar atravessando o vale da sombra da morte, mas se sua mente estiver com Deus, você não será destruído. Essa é a paz que o mundo não entende, a paz que não faz sentido, que não depende de conquistas nem de certezas. É a paz de quem transformou a oração em pensamento, em caminho constante, em comunhão íntima. E talvez seja por isso que você ainda está de pé. Mesmo cansado, mesmo em guerra, mesmo em silêncio, você tem caminhado com Deus. Então, se você sente essa presença mesmo quando está calado, mesmo quando não consegue dizer nada, não duvide mais. Você está orando, e essa oração contínua está te guardando de coisas que você nem imagina. A gente cresceu ouvindo que Deus fala por profetas, por pregadores, por sonhos, por sinais. E sim, Ele fala de muitas formas, mas há algo que quase ninguém te conta. Uma verdade tão íntima, tão profunda, que poucos têm coragem de afirmar. Deus também fala no exato lugar onde você ora em silêncio, dentro da sua mente. Você já sentiu aquela resposta que não veio em voz audível, mas que queimou dentro de você como se tivesse sido gritada? Já teve aquele pensamento repentino, calmo, firme, que parecia não ser seu, mas que trouxe a direção exata, na hora exata? Pois é, isso não foi coincidência. Foi Deus. Ele falou no mesmo lugar onde você tantas vezes só pensou: Senhor, me ajuda. Ele respondeu no mesmo espaço onde você clamou, sem som, por força, por livramento, por consolo. João 14:26 diz que o Espírito Santo, o Consolador, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Mas onde acontece esse ensino? Onde ele nos lembra? No coração, sim, mas sobretudo na mente. É lá que ele sussurra quando o mundo inteiro está em silêncio. É lá que ele corrige, consola, revela. Deus habita o silêncio da sua consciência. E quem ora em pensamento, aprende a ouvir em pensamento. Aqui está o segredo. A mente que se acostuma a orar começa a se tornar sensível para ouvir. E a maioria das pessoas não escuta Deus, não porque Ele não fala, mas porque estão esperando trovões, quando o céu já está sussurrando dentro delas. A voz de Deus não compete com o ruído, ela habita o íntimo, e só quem silencia por dentro consegue discerni-la. Essa revelação muda tudo, porque você percebe que não está sozinho, nunca esteve. Quando você pensou em desistir e veio aquele pensamento dizendo: aguenta só mais um pouco, não era sua força, era Ele. Quando você estava a ponto de cair e algo dentro de você te lembrou de um versículo antigo, não era sua memória, era Ele. E quando você, no meio de um dia em comum, sentiu um impulso para agradecer sem motivo, era Ele, falando no mesmo lugar onde você ora em silêncio. E é por isso que orar em pensamento é tão poderoso, porque ativa o canal mais íntimo entre você e o Criador, porque transforma sua mente em terra fértil para a direção do céu. Quem ora em silêncio, começa a ouvir em silêncio, e quem aprende a ouvir em silêncio, jamais se sentirá abandonado.
Então, da próxima vez que você pensar que está sozinho, que Deus está calado, que nada está acontecendo, lembre-se disso. O silêncio que você sente pode ser o exato lugar onde Deus está falando. E talvez Ele só esteja esperando que você desacelere e ouça. Agora que você chegou até aqui, entendeu por que tantas vezes sentiu paz sem explicação, força sem saber de onde veio, direção no meio da confusão, porque Deus já estava lá, dentro de você, falando onde ninguém mais escutava. E essa verdade é libertadora. Prepare-se para o encerramento, porque agora chegou a hora de transformar e tudo isso em um chamado à ação e marcar de vez essa jornada silenciosa, mas poderosa, que você acaba de percorrer. Vamos juntos até o fim. Se você chegou até aqui, mostra que o seu coração está sedento por mais de Deus, que você não se contenta com superficialidade e que está buscando sabedoria e crescimento à luz da fé cristã. Essa jornada que fizemos juntos, do silêncio da mente até o sussurro de Deus, não é apenas conhecimento, é transformação. Agora, eu quero te fazer um convite especial. Deixe um comentário aqui embaixo. Compartilhe o que mais te tocou, ou como Deus já falou com você no silêncio. E se você não souber o que escrever, apenas comente: "Sou grato a Deus". Assim saberemos quem caminhou conosco até o fim desta mensagem. Aproveita e inscreva-se no canal se ainda não fez isso. Aqui você vai encontrar sempre mensagens edificantes, profundas, bíblicas e que falam direto com a alma. E se essas reflexões têm abençoado sua vida, a melhor forma de retribuir é continuar conosco, caminhando lado a lado. E para você que ficou até aqui, nós deixamos ao final deste vídeo 2 conteúdos recomendados, com mais reflexões cristãs que podem fortalecer ainda mais sua fé, renovar suas forças e te lembrar que, mesmo em silêncio, Deus sempre esteve ouvindo você. Que o Senhor te abençoe. Até a próxima mensagem.